sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Professor Eduardo Cocubum, professora Camila, professor Márcio Alexandre Cardoso. Tá? Eu não vou me convidar, mas eu vou compor a mesa junto. Ok? Com o pessoal da Web TV, tudo bem? Tranquilo? Ok. Som. Ok? Até por uma questão de respeito, não hierarquia, mas pelo tempo de contribuição dentro da instituição, né, por ter uma experiência agregada maior, né, de participar de vários eventos, né, e poder também ter uma leitura, né, mais abrangente desses eventos, eu passo a palavra inicialmente ao professor Eduardo Cocubum. Tá? E vou sugerir que, na sequência, a Camila também possa fazer a sua parte, né? E depois o Márcio. E eu ficaria, principalmente, com a função do encerramento. Tá ok? Então, professor Eduardo. Bom, eu acho que a gente já cumprimentamos todo mundo, né? Tá? Não tem que ficar cumprimentando de novo. Obrigado por ter me chamado de mais velho, Márcio. Eu falei mais experiente. Bom, acho que uma coisa muito interessante da fala do André, de manhã, é que, à medida que a pessoa vai falando de sua experiência com o esporte, é uma coisa que vai tocando muito a gente. Tá? Na verdade, quando a gente tem... acho que todos nós passamos, né, por experiências com esportes alguma vez na vida. Né? E, na maior parte das vezes, quando a gente pergunta para as pessoas como foi essa experiência, as experiências foram boas. Tá? Então, quando a gente ouve pessoas como o André contando um pouco da sua história, né, com relação ao esporte, a gente se sente muito parte, né? A gente sente que
nós compreendemos a história que a pessoa está contando. Tá? Eu acho que, assim como ele, o motivo de eu ter começado a contar azulejos na minha vida, né? Eu nadei durante um bom tempo. Eu fiz as minhas contas, eu nadei mais de 40 mil quilômetros na minha vida, né? Tá? 40 mil quilômetros na minha vida. Deu para contar 240 milhões de azulejos, né, na piscina. Tá? E a razão para eu começar foi uma razão médica. Né? Minha mãe, meus pais me levaram para um pediatra, e o pediatra, não sei mais nenhum motivo, tá? Aconselhou que eu fosse fazer algum tipo de esporte. Eu fui lá fazer natação, morrendo de medo. No começo, eu morria de medo de entrar na piscina. Eu lembro quando era pequeno, eu pulei no pescoço do meu pai quando ele me levou a Santos, né, para nadar, para entrar no mar. Mas, assim, os medos foram superados. Depois de contar 240 milhões de azulejos, eu comecei a fazer curso de engenharia, achei que não era meu negócio, fui fazer educação física, né? E assim, e faz parte, né, da minha vida, e justamente essa experiência com esporte que permite que eu permaneça. Eu estou 40 anos na universidade já, né? 40 anos, né, o que me permite permanecer na universidade é um pouco dessa disciplina que a gente vai adquirindo, tá? E que eu aprendi a levar para várias coisas. Tá? Então, o esporte traz para a gente muitas experiências, né, subjetivas, tá? Subjetivas, que a gente percebe, nós nos identificamos. E esse movimento todo que a gente faz de atividade física, né, é nesse sentido, né? Porque cada um de nós, né, puxa vida, se você pensar assim, quantas pessoas existem no nosso campus? Tá? Existem, sei lá, 80 servidores, 300 alunos, 400 alunos. Por que é um esforço para trazer 20 pessoas, né, dessa comunidade para trabalhar, sabe, para compartilhar atividade esportiva comigo? Tá? Na verdade, essas 20 pessoas que a gente consegue trazer é uma grande conquista, né? Nós entendemos que estamos compartilhando de experiências agradáveis que remontam, né, às nossas experiências passadas. É isso que faz a gente persistir. Né? Eu li todos os resumos, todos os painéis, né, tá? E assim, a sensação que a gente percebe é isso, né? Em cada um desses painéis, em cada um desses resumos, cada uma das perguntas que a gente ouviu, uma conversa que nós tivemos, até de jogar quadribol, né? São essas experiências assim agradáveis que nós temos, né? E é isso que nos faz mover, né, a continuar atuando como mobilizadores, né? Tá? E nós não nos importamos, né, muito com o fracasso, né? Tá? Ou como o André disse, talvez ele tenha perdido muito mais jogos na vida do que ter ganho. Tá? Mas a gente estabelecemos determinados objetivos. Tá? Erros fazem parte desse nosso dia a dia. Né? E a gente vai se contentando com os acertos. Né? E esse momento que nós estamos tendo hoje é um momento de a gente compartilhar esses acertos, né? Sabe, e comemorar um com o outro. Né? Olha, eu fiz uma coisa, isso aqui foi muito legal, ouvi vocês falando. Né? Assim, é um modo de animar a gente para continuar essa trajetória. Né? Tá? Então, no evento, no fórum do ano passado, a gente levantou vários problemas. Né? Tá? Nas discussões, nós vimos vários problemas. Olha, a gente não consegue horário, a gente não consegue liberação das aulas, ou das nossas atividades administrativas, ou das nossas atividades com reuniões, etc., etc. Os problemas persistem. Né? Os problemas são os mesmos. Tá? Só que, passado um ano, eu acho que a gente aprendeu a lidar um pouco melhor com essas situações, né? E a gente vai comemorando as conquistas que a gente vai tendo, né? Os acertos que nós vamos tendo. Tá?
foi um ano, na minha opinião, mais fácil do que o ano passado. Era muita novidade, muita novidade, né? Os recursos chegaram assim, em cima da hora, a gente não sabia exatamente como utilizar, né, tá? Às vezes vinha a mensagem do Márcio, da Marília, a gente ficava desesperado com a mensagem, a gente não sabia o que fazer com aquilo, tá? A gente colocava a nossa administração de perna para cima, tá? Esse ano não, esse ano a gente aprendeu um pouco, né, a fazer isso. Estamos enfrentando coisas maiores, Interserve, por exemplo, que é uma novidade que não tínhamos, né, tá? E a gente está aqui, assim, não encostando procurando um ombro amigo, né, mas levantando a cabeça, assim, olha, a gente andou bastante, tá? Então, essa é a sensação que eu tenho, né, de ouvir, de ver, tá? Apesar de ter pouca gente, a gente sabe que as pessoas, né, a gente vê pelos resumos, pelos painéis que estão aí, que a gente ganhou energia do ano passado para cá, tá? Então, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode levar, né, desse fórum, né, tá? Por enquanto, isso, né? Eu, em relação à fala do André, achei bem bacana, até comentei com o pessoal na hora do almoço, aprendi bastante com ele, a questão da disciplina que ele tem, a questão dele perceber o que ele precisou mudar nele para ele ser um atleta de sucesso, né, afinal de contas. Eu imagino que o maior sonho deles é ser, apesar dele ter falado que não é tudo isso, mas o maior sonho de um atleta é ser campeão olímpico, né? E ele atingiu isso. E todos os benefícios do esporte. Eu gostei muito da humildade e de ele ser muito acessível, né? E até esse ano eu estou trabalhando com treinamento de equipe de futebol, e aí ele me ensinou algumas coisas que eu vou levar para a minha prática, que é muita novidade para mim, e aí ele me deu alguns direcionamentos. Assim, acho que a parte mais interessante de eventos como esse, apesar de, né, poderia ter mais gente aqui, e tem muito mais gente fazendo acontecer, que as coisas estão acontecendo, a gente vê pelos trabalhos, é a gente ter contato realmente com a realidade, né? Eu falo assim, eu, enquanto docente, geralmente, qual é o evento que eu vou? Eu vou para congresso científico, né? Então, lá a gente conhece os maiores pesquisadores, só que muitas vezes a gente fica muito na teoria lá, né? É ambiente controlado, e às vezes falta um pouquinho de ter esse contato com a prática, né? De escutar o que está acontecendo aqui no nosso mundinho Unesp, que não é tão pequeno, mas também é grande, mas não é tão grande, né? E acontece muita coisa, e é legal ter esse contato. E a gente, nos últimos tempos, a gente estreitou. Quando eu comecei a ir nas reuniões, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E a gente, eu até criei intimidade com a Marília, que eu mando ela dormir. Ela me manda o WhatsApp às 11 horas da noite, num pré-interserve, eu falo, vai dormir, que amanhã o dia é longo, pelo amor de Deus. Vai descansar. Mas eu acho assim, o maior... Além da troca de experiência, a gente aprender um com o outro, saber o que está acontecendo em cada unidade, quais são as dificuldades. A gente tem dificuldades parecidas, mas muitas vezes a gente tem soluções diferentes, que às vezes a gente não enxerga. E ter esse contato com a prática mesmo, que é o que importa, é o que acontece. Muitas vezes a gente até é uma falha nossa de ser muito teórico, ficar muito naquela parte científica tal, e não consegue extravasar para a realidade. É legal ter esse contato. E os eventos que a gente tem feito, desde o ano passado, com o primeiro fórum, e agora, eu também entendo que a gente teve uma evolução bem interessante. Ano que vem, a gente vai ter o terceiro fórum. O plano é que seja imprudente. Junto com o Interserve, vai ser um evento maior, assim, já para mobilizar bastante gente, e até a gente vai tentar fazer de uma forma para conseguir levar mais os alunos, envolver mais as atléticas, que tanto nos ajudam,
né, a atlética, pelo menos lá de Prudente, me ajudou muito. O que eu precisei deles, eles me ajudaram. Né? Imagino que em alguns campos também, pelo menos o que a gente escutou aqui nas apresentações, a gente viu que também tem a participação, tem uma parceria né, entre os servidores, entre os mobilizadores e as atléticas. E aí, independente, né, os trabalhos, eu também li todos os trabalhos, e é muito legal saber que as coisas estão acontecendo. Talvez a gente poderia fazer mais, ou talvez as pessoas poderiam querer participar mais. Né? Eu tive um problema lá em Prudente, que eu fui convidar a galera para... galera, vamos participar, tem bets. Bets é mais lúdico, porque tem gente que não gosta da competição. Gosta mais... Né? Eles ficam nessa preocupação, mas é competição. Não, é para participar, é para ser divertido. Beleza, então vamos fazer dupla de bets, não sei o quê. Aí uma olha para a outra e fala assim, mas você sabe que tem que correr no bets, né? Ninguém se inscreveu. Eu fiquei meio chateada. E aí eu insisti, né, quem sabe elas participar, sei lá, se eu insistisse, mas não rolou. Aí porque provavelmente elas ficaram com medo de correr e da competição. Mas aí depois que aconteceu tudo, né, e o Interserm foi uma grande novidade, né, foi um negócio que quando surgiu eu falei, nossa, que legal. Mas é porque eu sempre participei dessas coisas. Para mim, se tivesse 2 vezes por ano, eu ia participar 2 vezes por ano. Eu ia fazer, porque eu gosto, né, desde a época de sempre. Né, sou formada em educação física, eu gosto de esporte. E foi uma novidade muito legal. E depois que aconteceu, a galera, eles ficaram assim lá em Prudente. Mas e as modalidades coletivas? Não dá não para a gente jogar? Vamos invocar a lei das Olimpíadas, que a cidade sede tem direito de competir. Falei, poxa, chamei tanto vocês para participarem, agora vocês querem invocar a lei suprema das Olimpíadas? Não, agora a gente vai seguir a regra. Mas, assim, instigou, motivou, né? A gente até conversou bastante algumas coisas que podem ser mudadas, mas foi a primeira vez mesmo, é assim mesmo, tem que ser, bate cabeça, depois a gente ajusta. Mas a ideia é a interação, a troca. Né? Então, são esses momentos, parece assim, a gente vai lá só para competir. Não, a gente conhece as pessoas, a gente se aproxima das pessoas. E esse evento é muito legal, porque a gente não fica só... Eu falo, enquanto docente, eu tento sempre me aproximar. Não ficar só naquele mundinho, dou aula, aluno e isso. No máximo, eu vou no servidor e falo, viu, preciso de bola cheia, porque eu vou dar minha aula de handball, minha aula de futsal. Né? Então, esse momento é legal. Por isso, e a gente se aproximou lá dentro do campus, na nossa unidade. Né? Então, foi muito legal por isso. Então, essa iniciativa, tudo que o NUMES tem feito, né, em parceria com o Santander, se continuar, vai ser muito legal. Né? Quem sabe a gente consegue fazer crescer. Porque depois o pessoal viu que foi divertido, postar foto. Né? Tem gente que gosta de ir lá para torcer, gosta só de assistir, mas não participou porque ficou com medo da competição, deu preguiça, porque daí tem que mudar a rotina, tem que sair da rotina, e aí não muda. Né? O pessoal lá em Prudente, vamos continuar treinando. Agora eu tenho um desafio de ensinar meu time de futsal a jogar futsal, mas eu vou conseguir. Mas é isso, assim, é isso que eu queria falar. O evento é muito produtivo, né? E é isso. Muito obrigada. Bom, a gente deu essa outra missão para os mobilizadores e também para todos, em relação a, de novo, estarmos reunidos, debatendo, conversando, vendo esses trabalhos magníficos aí que foram apresentados, não só aqui na frente, mas também nos pôsteres, e uma riqueza enorme, tanto que eu pedi o favor para o professor Márcio, para que a gente registrasse todos os trabalhos, para que depois nós fizéssemos um material em PDF, para que a gente possa já ir preparando, por que não? A gente muitas vezes não quer falar de política, mas a política está aí. Ano que vem, de novo, nós vamos ter uma virada aí para que possamos eleger de novo o nosso próximo candidato a reitor. Seja candidato ou candidato, a gente já tem em mente, como as falas que me sucederam aqui, ainda não do professor Márcio, mas eu tenho certeza que vai na mesma linha, da gente continuar fomentando o esporte na universidade,
continuar fomentando o trabalho da promoção na qualidade de vida dentro da universidade e extramuro da universidade. Porque o que eu queria ressaltar aqui também, que muitas das vezes nos editais, eles são Unesp, eles estão Unesp, eles contemplam servidores, docentes, técnicos, administrativos e discentes, porém a participação da comunidade extra-Unesp muitas vezes é muito maior. Não deveria, mas acaba sendo, porque são modalidades esportivas que chamam muita atenção. E essas práticas, que agora é o tema principal do nosso segundo fórum, Movimento para Todos, que tem essa contemplação das boas práticas. Já havia anteriormente ao projeto geral do NUMES, do Convênio Unesp Santander, do Movimento para Todos, algumas práticas que já existiam dentro da Unesp. Marília, Araraquara, Guará, várias provas, Tupã também tinha várias provas esportivas que já acontecia. Mas não só a distribuição dos valores, como também o olhar para registro igual ao olhar para Botucatu, o olhar de Rosana igual ao olhar para Prudente, o olhar de Ourinhos igual ao de Marília. Não é porque Marília tem 1000 atletas numa prova esportiva que eu vou contemplar mais Marília do que Ourinhos, porque amanhã Ourinhos pode ter tanto quanto, e a gente não está aqui em busca de números de participantes disparado. Como disse o André Heller aqui na palestra dele, puxando a conversa que nós tivemos aqui, o bate-papo importante, não é hashtag quanto mais número eu tiver, melhor eu vou sair na foto. Nós não queremos isso. Pelo menos nunca foi a intenção do NUMES. Nós queremos qualidade. E as pessoas que estão aqui, todas têm muitas qualidades. E vocês queiram acreditar na obra de Deus, ou numa força maior, numa energia maior, não estão aqui por acaso. Nenhum de vocês. Desde o professor Cocobum, que já foi gestão, já foi pró-reitor, já foi vice-reitor, reitor em exercício, como todos nós aqui, até o faxineiro que estava aqui passando para lá e para cá, catando o nosso lixinho, o motorista que veio trazer cada um de nós, o motorista da própria unidade, ninguém está aqui por acaso. É um lugar especial da gente poder adquirir essas experiências especiais, dar essa renovada nesse ânimo, porque muitos de vocês, a maioria, é voluntário 100%, e continuar com essa promoção da qualidade de vida é muito importante. E tudo que foi feito aqui, reflexo do ano passado e deste ano inteirinho, é obra e fruto do trabalho de vocês. Acho que o principal, dentro do que também foi falado na palestra do André Heller, que também foi um acaso do destino, para quem não sabe, não era o André Heller, era o Marcelo Negrão que viria falar para nós, e por um problema de agenda na última hora, foi feita a troca entre a Fofão, que também é uma atleta olímpica, ou o André Heller, e veio ele para nós. Por quê? Não, ninguém sabia. Nós não escolhemos. Então, as falas dele, a fala dele foram todas falas de humildade, de simplicidade, de persistência, de trabalho. E eu ali teve um momento que me emocionei, porque cada vez que ele falava que ele tentou ser um atleta, eu tentei também lá atrás. Mas eu não fui, mas eu consegui uma boa formação e consegui passar tudo o que eu tive de importante nessa formação, através da prática, da educação física, do esporte, independente de eu conseguir ser não profissional, de levar para as minhas irmãs, para a minha família, para os meus amigos, e para o meu trabalho até hoje, o esporte e a qualidade de vida que o atletismo, as competições e toda essa prática esportiva me deu, eu consegui trazer até hoje. Nós somos em 3, gente, na equipe do NUMES. 3. A Marília é voluntária. O Adriano ganha uma bolsinha desse tamanho. Ele é colaborador administrativo. E eu ganho uma bolsinha um pouquinho maior que ele. Tá? Não tem segredo nenhuma. 3.000, o Adriano 750, 1.500. Às vezes já banca alguma coisa para poder ir e vir, porque às vezes, com essa normativa nova, a gente tem que pagar para poder viajar, para depois receber. Mas a gente não fica esmorecido por isso, não. Porque aí a gente vem de encontro com o André Heller falou. Persistência, garra. Porque o principal objetivo
é levar a prática esportiva e não fazer ela morrer. Porque lá atrás, nós tínhamos professor Raí, professor Nelson Tamura, professor Donizete, vários outros técnicos esportivos, junto com muitos dos que estão aqui, ou dos que já aposentaram, professor Penão, que acabou de aposentar, uma grande perda para nós na área esportiva, na área de qualidade de vida, que fomentava gigantemente a promoção da qualidade de vida em Jaboticabal. Mas o que fica? Eu tenho certeza que ele já deixou alguém lá. É essa pessoa que vai ser uma de vocês, que vai mobilizar, vai à frente e vai tentar sempre levar essa prática esportiva, essas boas práticas durante esse ano que está se encerrando, e o ano que vem a gente poder fazer um trabalho tão bonito quanto esse. Eu só tenho a parabenizar a todos, os trabalhos foram magníficos, um orgulho imenso, porque eu faço parte disso tudo. A equipe do Numes, de novo, é pequenininha, mas trabalha bastante, e a gente sempre trabalha em acertar e melhorar tudo para que vocês tenham condições, minimamente, de poder colocar a prática esportiva dentro das suas unidades. Tem um exemplo clássico, o edital estava engessado, por mais que o Numes e o Movimento para Todos, o Bem Viver, era flexível, a gente já tinha fechado a questão no atletismo, na corrida e caminhada, porque eram algumas práticas que já aconteciam. Mas o Márcio teve a ideia do triatlon, e ele teve todo um projeto. Eu fui lá, conversei com a professora Cléo, mudei tudo na última hora, conseguimos colocar o triatlon, e aí até eu falei, bom, peraí, se hoje o Márcio quis triatlon, pode ser que amanhã a Camila ou qualquer mobilizador, o professor, o servidor, o discente queira fazer uma prática diferente esportiva. Então a gente colocou no edital. Edital 1, corridas, caminhadas, triatlons e modalidades esportivas, provas esportivas, para não fechar nada, para deixar vocês bem à vontade, para que dentro das normalidades gastem esse dinheiro fomentando a atividade física, a promoção da qualidade de vida. Então acho que é isso que fica. A gente agradece muito a vocês. Eu tenho certeza que no outro fórum vai ser vamos ter mais gente ainda, porque nós já vamos aproveitar a grande final do Interserve com o fórum nosso, que vai ser o último fórum dessa gestão, desse convênio Unesp Santander. Mas eu tenho certeza que eu espero que a gente ainda faça uma carta de intenção para quem quer que sejam os novos candidatos aí que vão estar na praça, tá? Para que a gente possa colocar para eles qual a importância, né, Camila? Professor Márcio, professor Cocobum, Deise, todos os colaboradores e mobilizadoras, que isso tem que continuar. Infelizmente, ainda tivemos alguns casos de suicídio, coisas tristes na universidade, e praticamente nos 3 segmentos, e eu acredito que, como disse o André aqui, ele teve vontade de desistir. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha um objetivo. Independente dos nossos objetivos pessoais, vamos colocar essas boas práticas que vocês vêm fazendo sempre lá na frente. Porque se a gente não tiver uma recompensa monetária, um reconhecimento, pode ser que tenha certeza que uma luz divina, uma energia maior vai estar abençoando vocês por esse trabalho bonito que vocês fizeram conosco. Muito obrigado. Bom, é sempre difícil, né, a gente falar depois de 3 explanações como essas, que fizeram abordagens que, quando a gente as integra, percebe que o fato de estarmos hoje aqui tem relação exatamente com isso, né? O que nos aproxima do esporte e outras manifestações que envolvem atividade física dentro da universidade, né? Dificuldades que nós temos, né? Às vezes sob uma ótica que pode ser muito particular. Ainda há pouco eu conversava com algumas pessoas ali fora, durante a apresentação dos pôsteres, da dificuldade que às vezes a gente tem em congregar pessoas no entorno de uma ideia, porque, segundo uma subjetividade nossa, aquela atividade proposta poderia ser interessante e, teoricamente, agregaria um maior número de participantes da comunidade interna. Por experiência própria, nos vários eventos que a gente realiza aqui em Bauru, e talvez haja um nível de exigência relativamente elevado meu, porque é um campus muito grande, que congrega 3 unidades, e independente do evento que a gente proponha, né, ainda é
ou ainda há um contingente relativamente pequeno da comunidade interna que se envolve. Já tentei problematizar isso com o Márcio em outras conversas, né? E vocês estão aqui também para... Naturalmente, a gente vai abrir para conversar um pouco a respeito disso, são provocações também, de perceber que, às vezes, uma estratégia que a gente estabelece, nem sempre ela é eficiente como a gente imagina de início que ela possa ser, né? Então, a gente tem que procurar diversificar. Essa diversificação também só nos é possível a partir do compartilhamento de experiências. Ainda há pouco a gente conversava ali fora também sobre algumas ideias de atividades que poderiam acontecer neste ou naquele campus, de acordo com as características desse campus. E que, às vezes, uma atividade que tem um relativo sucesso num determinado campus, né, com um determinado formato, ele não consegue ser replicado com o mesmo sucesso num outro campus. E é natural, né? A gente que acaba estudando muito, trabalha com grupo controle e uma série de outras formas de dividir os grupos, esquece que a gente está, como o André mesmo pela manhã relembrou, estamos tratando com seres humanos. São indivíduos, com as suas individualidades, com as suas motivações próprias, né? E nem sempre o que motiva uma pessoa a se envolver com uma determinada atividade, qualquer que seja ela, é o que motiva uma outra pessoa. Quando a gente diversifica, a gente tem a possibilidade de envolver um maior contingente de pessoas. E eu percebo que isso aconteceu, então o professor Eduardo bem comentou, sobre o que nós conseguimos diagnosticar de dificuldades, né? E o que no fórum que ocorreu em Rio Claro a gente teve a oportunidade de discutir, e o que é o evento desse ano, né? Eu também percebo uma evolução nesse sentido. Muitas coisas estão relacionadas às novidades, né, o novo que se apresenta, as dificuldades, como foram colocadas de articulação, daquela verba, né, porque a gente vive um momento também de dificuldade, captação de verba, e poder contar com esse aporte do convênio nos ajuda bastante. Mas eu queria aqui deixar destacado, e já fiz isso quando aconteceu a regional em Botucatu, né, e Bauru participou. Logo que foi feita a abertura do evento, né, eu fiz o seguinte destaque: ações que fomentam a prática da atividade física dentro da universidade, em específico da Unesp, elas já acontecem há um certo tempo, né? Porém, em anos anteriores, às vezes, os aportes que chegavam, mesmo através de um convênio como esse com Santander, eles eram destinados a uma única frente, a uma única ação, né? O que eu vejo também de evolução, se a gente considerar o que aconteceu no ano passado, para esse ano, é agregar mais uma, né, possibilidade de atividade que é altamente integradora, né? Eu posso trazer também um relato sobre o que aconteceu lá em Botucatu, o que, num primeiro momento, espanta, né, talvez nos espante pelo aspecto acadêmico. Existem muitos profissionais formados em educação física atuando em campos, não necessariamente naqueles campos exclusivamente que tem cursos de educação física. Mas existe, parece que, um distanciamento quanto a essa atividade integradora entre servidores docentes e técnico-administrativos. E uma possibilidade de uma integração maior, como durante os jogos do Interserve, isso é relativamente raro. E me causou até uma certa surpresa, porque Bauru mandou para os jogos da regional, né, para o vôlei de trio, um grupo formado exclusivamente por docentes. E quando elas tiveram a oportunidade de conversar, né, com a equipe de Botucatu, que eles acabaram jogando, né, uma equipe com a outra, né, e houve uma surpresa por parte do grupo de Botucatu, quando soube que né, o grupo com o qual eles estavam jogando do outro lado era formado exclusivamente por docentes. Que parece que o servidor docente, e às vezes tem essa situação também, é docente e servidores técnico-administrativos. O docente não é um servidor dentro da instituição. Às vezes há um distanciamento, né? E aí, o que eu vejo é assim: quais são as sementes que a gente planta? Quem são os atores, né, responsáveis por estimular isso que a gente tanto busca, que é o envolvimento maior de pessoas com atividades dentro do campus,
somos todos nós que estamos aqui. E isso independe da nossa área de formação. E isso independe de sermos servidores docentes, servidores técnico-administrativos, alunos de graduação ou pós-graduação, né? Principalmente alunos envolvidos com as atléticas, porque desde que a gente estreite esse contato, é possível a gente agregar e congregar muita experiência boa, né? E com isso a gente consegue revitalizar, apesar da dificuldade sentida em alguns momentos, isso que nos move aqui. Então, foi bem colocada a questão do se movimentar, né? O próprio NUMES, o nome ele já traz isso, né? Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde. Percebam que saúde está no final da sigla, né? Porque se você se preocupa com a qualidade e com o estímulo à movimentação, e tem como característica esse aspecto de inclusão, e eu vejo inclusão também quando você se propõe a não destinar todo o aporte que chega através desse convênio para uma única ação, e diversifica, a gente também se torna mais inclusivo dentro dessa proposta, né? Então, eu também percebo que nós tivemos uma evolução, né, em 2 anos da constituição do NUMES, percebo uma participação muito importante desses indicativos, de propor, porque, num primeiro momento, pode parecer que a ideia frutificou dos cursos de Educação Física da Unesp. Não, nós fomos convidados a absorver essa ideia, entendemos que era, né, uma proposta muito interessante, por isso estamos aqui, e eu me sinto muito feliz de perceber, num espaço relativamente curto, né, esse avanço que nós tivemos. Dificuldades ainda existem, né? O número de pessoas que tem aqui não representa o número de pessoas em cada campus que está envolvido. Muitos não tiveram a possibilidade de vir, outros já precisaram se ausentar, né? Nesse aspecto, o próprio Robert Wood, que fez a apresentação hoje pela manhã, ele se ausentou não podendo ficar para a parte das perguntas, porque tinha uma demanda de aula. Haveria a possibilidade dele vir agora também, a gente estava trocando algumas informações, ele pediu desculpa, mas também por uma demanda de aula ele não conseguiu se ausentar. E a gente se encontra num período em que a gente está mais próximo do final do semestre e vem as demandas com as avaliações. Então, muitos dos que estão aqui envolvidos também com a cobertura do evento, né, se perceberem, se alguém notou, parte da equipe que estava de manhã já não está aqui à tarde, porque são eles estudantes do curso de Rádio e TV, e eles têm também, né, as suas preocupações acadêmicas, e alguns deles estavam em atividades avaliativas. Tá? Isso é só para mostrar o quanto de energia boa está presente nesse espaço, né? E a ideia da gente discutir essa temática, para mim, é muito importante. Bom, eu já fiz alguns resgates aqui, né? Já dei alguns destaques, e gostaria agora, né, se todos concordarem, de abrir também para que vocês possam, né, conversar um pouco conosco sobre as impressões de vocês, né? Talvez hoje tenha menos, ou haja menos queixas, né? E talvez a gente apresente mais estímulos ou experiências vivenciadas que foram exitosas para a gente compartilhar. E tão importante quanto compartilhar, porque no primeiro momento parece que compartilhar é só deixar o outro ciente do que eu tenho feito e dado certo, né? Tão importante quanto compartilhar é a gente se envolver conjuntamente. Eu reforço aqui o que eu coloquei lá no ano passado. Eu sinto, como um docente do curso de Educação Física, pertencente a um departamento em que se torna muito mais natural para mim me envolver com esse tipo de demanda, que eu também tenho um papel importante em dar suporte para pessoas que possam encontrar dificuldade nos seus campos de assumir essas ações. Então, eu reafirmo o compromisso que eu falei no ano passado, naquilo que for preciso e me for possível ajudar, né, podem contar comigo. E eu acredito que com todos que estão aqui na mesa. Tá bom? Então, eu passo a palavra agora a vocês. A gente tem um microfone aqui na frente, para quem quiser fazer um relato, perguntar alguma coisa.
Bom? Márcio, sou da reitoria, mais um Márcio. Acabou, né? Acho que a cota nossa aqui já foi do fórum. Vai uma sugestão, caso, né? Porque o projeto termina, na verdade, o ano que vem, não é isso? A proposta de levar isso para os próximos candidatos, enfim, né? Para ver se consegue, e também se o Santander consegue renovar o convênio. Bom, aí fica a minha sugestão, porque até mesmo o que nós vimos aqui, até mesmo pela fala de vocês, da dificuldade, já que é um Interserve, que é uma atividade, eu estou falando especificamente do Interserve, fora as outras atividades de corrida, enfim, né? E que essas atividades envolvem diretamente nós, servidores técnicos administrativos e docentes, de ter uma coisa que nós estávamos conversando aqui, de sugerir que isso entre no calendário da universidade. Não como uma atividade, não como um dia de lazer, um dia de trabalho. Não é um dia para você ficar em casa, é um dia para você trabalhar fazendo atividades físicas, nem que seja torcendo. Então, por que as pessoas têm dificuldade de participar das atividades físicas? Por causa disso, porque elas ficam... Alguns têm receio do chefe, às vezes o chefe não quer mesmo liberar, às vezes tem a demanda da própria unidade, porque tem atendimento, né, que ela não pode, enfim, deixar. Mas existem as folgas. Por que não esse dia não seja também mais um dia para estar no calendário? Aí, estando no calendário, que também não adianta, depois do calendário já aprovado, vamos colocar o Interserve lá. Ninguém vai querer, né? Mas se isso já tiver isso já como proposta de calendário, dentro do calendário da universidade, e fazendo suas regionais, fazendo depois a sua... fazendo a final, né? Enfim, não sei, alguma coisa para ser pensado, para ser levado também como proposta, que isso seja fazendo parte do calendário da universidade. Boa tarde. A gente estava conversando isso na hora do almoço, né? Diferente das áreas da reitoria e das áreas administrativas, que se a gente faltar um dia para participar de uma atividade, no dia seguinte eu vou e termino a minha atividade ali, na unidade, as áreas que lidam diretamente com o ensino, nem eu sou lá da odontologia, todos os funcionários técnico-administrativos que lidam direto com o atendimento das clínicas, com o atendimento de paciente externo, a coisa acontece naquele dia, naquela hora, não posso deixar para o dia seguinte, não tem como. Então, são as áreas que têm mais dificuldade de agregar as pessoas a participarem. Eu acredito que isso aconteça em cada unidade, tem a sua particularidade nesse sentido. O ano passado já teve essa discussão, teve todo um esforço do NUMES, a gente recebeu a convocação, só que a convocação ela veio, teve um ofício para o diretor, sugerindo, né, a liberação e tal. Mas aí só o diretor da unidade recebeu, beleza. Aí teve a convocação para o atleta. Só que no meio do caminho, aí, entre o atleta receber a convocação, meu chefe não pode negar minha liberação. E o diretor, os supervisores e os diretores de área, meio que ficaram assim, dependendo de como se dá essa relação em cada sessão. Então, tem área que o funcionário fala, recebi a convocação, vou lá jogar, ok. Tem outras áreas, e eu como mobilizadora, o pessoal vinha pedir minha ajuda para intermediar isso daí. Ah, mas e aí? Eu mostrei para minha supervisora, o supervisor não está sabendo. Ela não vai perguntar para a chefe que é diretor de área, porque se não falou nada para ela, depois vai parecer que não está sabendo, e eu também não falei, e o diretor da unidade não passou. Então, talvez uma convocação um pouco mais assim, manda para todo mundo, sabe? Para todo mundo, terceirizar, e todo mundo vê o que está acontecendo. A gente sentiu falta disso. A gente vai ter a nossa etapa regional agora sexta-feira, lá em São José, né, na Regional 4, e eu tenho um atleta que ele é de uma área que talvez ele não vai conseguir, mesmo tendo recebido a convocação, porque não, a conversa foi e não aconteceu. E eu acho que ele não vai conseguir ser liberado. É um pouco disso, né?
É isso aí. E eu acho que não sei se dá tempo ainda para o ano que vem, para a etapa final, como são todas as unidades na mesma data, teria como fazer uma coisa mais oficial de tentar colocar, ainda se dá tempo ainda de colocar no calendário letivo das unidades. Então, para essa situação não acontecer lá em Registro, como mobilizadora e pela abertura que a diretora deu, para os atletas, né, todos receberam a convocação, mas eu combinei com ela de eu, como NUMES, enviar para os chefes a lista dos funcionários que estarão atendendo à convocação. Isso pela partida de depois de amanhã, mas a gente já fez informações anteriores em todas as etapas, né, em todas as disputas, a gente já deixava ciente o chefe de que o funcionário participaria, então evitava essa situação. Até mesmo você vê que nós somos da Regional 4, e eu fiquei... falei alto, né? Eu já falo alto normalmente, gente. Impressionante. No microfone, então. Eu fiquei, como eu falei aqui anteriormente, eu caí de paraquedas nessa coisa do ser mobilizador, né? Esse ano. E eu fiquei admirado de ter unidades que não tem nenhuma pessoa. Como assim? Nós somos a Regional 4 e só tem Registro, São José e Reitoria. Quer dizer, não é nem São Paulo, é Reitoria, porque tem o Instituto de Arte. Né? Ainda tem São Vicente, tem Sorocaba, tem Guará, e não tem uma pessoa representando, nem para jogar xadrez. Eu achei isso assim, alguma coisa está errada. E eu até acredito que nas outras regionais também tenha acontecido isso, né? De ter unidade que não ter mandado nenhum representante para os jogos. Né? Então, alguma coisa, eu acho que se isso fosse mais oficial, assim, num calendário, e que vocês têm que, em vez de trabalhar no seu lugar, você vai trabalhar lá nesse local lá de esporte para torcer, seu trabalho vai ser, você vai decidir agora, tal, torcer. Pronto. Né? Eu acho que as pessoas seriam mais motivadas, não sei. Né? Alguma coisa nós temos que fazer. Sou Adão de Assis. Eu acho essa questão de pessoal abranger, a gente lida com uma questão muito cultural. Nós percebemos em Assis, desde do primeiro edital que a gente fez uma parte de yoga, que tem uma parte que adere ao movimento, vai lá e pratica, outra fica assistindo de longe, e outra nem se importa em sair da sala. Mas isso é uma questão cultural. Eu acho que a gente tem que trabalhar. O que nós estamos fazendo é algo que eu tenho 19 anos de faculdade e eu não vi. Tá? Então, nós temos apoio externo, isso já é um grande passo. As pessoas vão aderir com base no resultado que nós vamos ter. Tá? Nós vamos convocar, e a abordagem direta é o melhor método. O que a Camila fez em Prudente, a gente fez em Assis, é passar de sala em sala. Vamos lá, vamos, e vai. Aí o pessoal da área de serviço, que é um pouco mais assim, no dia do Interserve, falou, não vou jogar, mas eu quero ir para casa. Aí o diretor de serviço falou, não, para ser justo, você vai torcer, para casa você não vai. Então, é trabalhar com abordagem, ver o que está faltando para essas pessoas. Nós não vamos conseguir adesão total, isso não adianta, que isso não vai ter. Tem gente que não gosta de esporte mesmo. Tá? E o interessante é que, assim, há 4 anos atrás, Marília, Assis e Prudente, nós organizamos um torneio de futebol em Prudente, e o combinado era um ano em cada cidade. E só fizemos em Prudente porque nós não conseguimos apoio para fazer, e nem motivação. Então, esse Interserve, para nós que participamos disso, dos 3 campos, para a gente é um avanço tremendo, sabe? E é interessante que nós estamos conseguindo fazer com recursos externos à universidade. Ou seja, na época de crise, nós estamos mobilizando algo com um recurso de um apoio muito importante. Então, é questão cultural e não vamos nos iludir de adesão total. Isso não vai existir nunca. Então, vamos trabalhar com o que nós temos, tá? E tentando cativar as pessoas pelos resultados que nós vamos apresentar. É basicamente isso. Não tem fórmula mágica, não. Tá? E nós temos que estar mais motivados que eles, senão a gente não vai conseguir, não.
boa tarde a todos. Meu nome é Dalton, sou professor da unidade. E, primeiramente, parabenizar a todos os mobilizadores pelo trabalho, pelo empenho. Realmente, esse tipo de serviço para a comunidade, a princípio interno, mas, como dito na mesa, tem a participação externa, é um trabalho que, no meu ponto de vista, é primordial para a universidade, mas, pela parte estrutural e burocrática, e esse é o ponto que eu queria levantar aqui, parece que o grupo corre paralelo, né, a todas as atividades fins da universidade. Isso me preocupa. Então, vou dar um exemplo. No meu caso, eu abri uma academia, que é nosso laboratório de atividade, nossa academia é nosso laboratório de aula, foi aberto. Eu selecionei 4 alunos de pós-graduação para serem monitores, sem bolsa, tem bolsa da pós-graduação. Atendíamos por todos 6 meses, 3 vezes por semana, e tinha outros profissionais envolvidos que trabalham no meu grupo de investigação, com psicólogos, nutricionistas. Fiz avaliações, claro que fazem parte da minha pesquisa, mas avaliações com equipamentos caríssimos. Tá bem? Ou seja, há todo um investimento, não é, para tentar contemplar uma atividade em caráter exclusivamente prestativo. Não é? E debati várias vezes com o Márcio e perguntei assim, bom, meus alunos querem um certificado. Que certificado eles vão ter? No primeiro ano em que ocorreu o ano passado, me lembro que a pró-reitora de pós-graduação falou, olha, está tudo certo, mas eu quero frisar aqui para todo mundo, e mandou um e-mail, não sei quem recebeu esse e-mail, eu recebi, em nome de muita gente, falando assim, mas essa não é uma atividade de extensão. Não tem nada a ver com a pró-reitoria de pós-graduação. A pró-reitoria de pós-graduação foi apenas um veículo para receber o dinheiro. Não é? Então, claro, vocês, enquanto funcionários, têm uma atividade vinculada, mas eu, enquanto docente participante, enquanto pessoa que está participando junto com vocês, tem essa preocupação de vincular a uma finalidade dentro da universidade. Certo? Talvez passe por um reconhecimento melhor da universidade, né? De alguma pró-reitoria. Também? Quem emitiu o certificado aqui foi a vice-diretora dos meus alunos. Também? Então, esse é só um relato de experiência e uma preocupação que eu queria compartilhar com vocês, já que estamos aqui com pessoas de diferentes campi. Tá certo? Talvez o grupo, né, possa empenhar esforços para que isso tenha um melhor reconhecimento dentro da universidade. Bom, obrigado. Mais alguém? Eu tenho certeza que não é por falta de energia, né, já a necessidade do coffee break. Brincadeiras à parte. A gente estava conversando, a gente está sempre conversando, né? Nem sempre o microfone está aberto, nem sempre é tete a tete, às vezes, tal como o André e a sua esposa, um do lado do outro, mandando mensagem, né? Mas a gente está sempre em comunicação.
eu acho que as falas são pertinentes, por isso a importância da gente ter a possibilidade de conversar a respeito, né? Às vezes, quando a gente monta a estrutura, a gente não consegue visualizar, né, todas as possíveis dificuldades que um determinado campus, como a rede de articulação, com uma distância maior entre a figura de um diretor, né, e o servidor que está na outra ponta, né, tem muitos canais para serem ultrapassados. Então, de imediato, aqui a gente já identificou que essas sugestões são pertinentes, né, e que a gente, dentro do possível, vai procurar estabelecer como estratégia realmente colocar essa atividade dentro do calendário, tá? Para minimizar essas dificuldades de participação. Tá? Como foi colocado anteriormente, a partir de experiências vividas no ano passado, nós conseguimos melhorar algumas ações para esse ano. O Interserve, né, é uma novidade porque ele foi inserido esse ano, né? Se houvesse mais tempo, e eu procuro ser otimista, né, e penso que, de acordo com o sucesso dessa iniciativa, mesmo com uma troca de gestão, né, eu espero poder contar, né, com esse suporte futuramente. Em contando com esse suporte, né, a gente já tem essas experiências vividas e, a partir dos relatos de vocês, vamos procurar melhorar o processo. Concordo que, realmente, constando no calendário, né, isso facilitaria uma articulação maior, né, para que, nesse dia, realmente, né, o foco fosse a participação nessa atividade, independente de ser compondo a equipe que vai lá representar o seu campus, né, enquanto atleta, ou como uma pessoa que vai lá para prestigiar o evento, né. Só aproveitar um gancho sobre o que a gente estava conversando ainda há pouco, sobre o Interserve, aquele destaque que eu dei para aquele grupo de jogadoras de vôlei representado por docentes, né. Não vai ser Bauru que vai representar a Regional 1 no vôlei de trio feminino, vai ser Botucatu. Nem por isso esse grupo, né, se sentiu menos motivado a estar jogando semanalmente, no fim de semana, aqui, a partir dessa iniciativa. Por isso que eu falo da importância realmente da gente compartilhar. Porque, embora a proposta inicial fosse a participação do Interserve, né, a motivação não se esgotou com a participação no Interserve, né? E o que as motiva agora não é o fato delas representarem a regional, porque não são elas que vão representar, né? Foi o aspecto de se sentirem estimuladas a se envolver com essa ação. E, quando a gente pensa na questão da semente, né, a semente foi plantada com a proposta do Interserve, e ela está semeando, né? E possivelmente os frutos que virão aí, não só em relação a esse grupo que eu estou citando, mas outros grupos, serão frutos muito, muito bons. Só para reforçar, né? Acho que a gente viu várias apresentações diferentes, né? Tem coisas muito interessantes aí, né? Tem um painel de capoeira que eu achei muito interessante. Do Arthur. O que nós ouvimos, né, de iniciação esportiva proposta pelas atléticas é uma iniciativa extremamente interessante, tá? A gente viu iniciativas, né, que arrecadam doações, né, né, nas corridas. É uma iniciativa muito interessante, tá? Vocês de registro estavam conversando, né, que a corrida abriu a oportunidade para a comunidade conhecer um pouco melhor a Unesp, né? Então, acho que são várias experiências assim, que são simples, né, que todos nós podemos fazer, tá? Acho que compartilhar isso dá um pouco mais de essa sensação de pertencimento para a gente, né, que é extremamente importante, e vai ajudando a gente a motivar, né? Eu fiquei bastante surpreso, né, positivamente surpreso com a reitoria, né, tá? O que eu fiquei sempre pensando, por ter passado um bom tempo lá, né, como é que seria, né, uma participação de Interserve?
é uma coisa assim inimaginável, né? Sabe? Então, acho que a iniciativa por lá, né, é muito legal. É muito legal. Conhecendo como funciona a estrutura. Imagina, a gente ficar preso num prédio de 13 andares, 13, nem lembro mais, era 13 andares, né? Tá? Não tem, não tinha nem sequer lugar para poder colocar uma colchonete para fazer yoga, por exemplo. Depois abriram um espacinho, né? Tá? Então, acho que, assim, quando a gente tem vontade, a gente acha meios, né, para concretizar. Então, acho que essa é a maior mensagem que a gente pode tirar de ver uns aos outros fazendo, né? E é muito legal a gente olhar os painéis, as fotos, né, e reconhecer os locais, né? Como os locais mudam, né? Aliás, eu perguntei para você, onde vocês arrumaram isso na reitoria, né? Porque eu não reconheci o local, né? O de Assis, eu vi o espaço, falei, nossa, que legal aproveitar dessa forma, né? Que tem um espaço muito legal por lá. Então, acho que essas coisas, né, mexem um pouco com essa sensação, né, de pertencer, de que a gente está conquistando. Eu acho que isso é muito legal. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso calendário, aqui, em relação a uma reunião que nós tínhamos, que foi remarcada para o dia 27. Nós tínhamos levantado essa questão, professor, é Adalto, né? Dalto. Nós tínhamos levantado essa questão para a professora Cléo, porque, veja bem, o NUMES e o Movimento para Todos, ele é dentro de um chapéu, que é um tripé. O Bem Viver para Todos, daí sai 3 eixos. Movimento para Todos, que é o esporte, a gente não colocou esporte na época do projeto, nós concorremos com mais de 10 projetos, a gente não quis colocar esporte, porque a gente achou que se colocasse esporte, contemplaria a Camila, que faz atletismo, eu que pedalo e o professor Cocobum, que nada. Então a gente colocou o Movimento para Todos, do movimentar-se mesmo. Por que eu estou explicando isso? Porque, estando em um chapéu, os eixos, eles teriam que ter algo ligado à reitoria. Independente do gestor, que no caso eu, sou um servidor técnico administrativo, que estou professor, porque sou professor de educação física, com especialização pela Unesp, e outros 2 docentes, um na área da saúde, outro na área da cultura, nós teríamos que, da mesma forma, pela plataforma PDI, pertencer a uma pró-reitoria. E no caso, como a professora Cléo, ela é a gestora do Bem Viver para Todos, que é o que engloba esses 3 eixos, ela que está à frente de algumas demandas na parte mais burocrática e não só do sistema PDI, também como de algumas demandas. As práticas esportivas em relação ao que o convênio Unesp Santander faz, e que ele tem a verba para poder dar para esta ou aquela unidade, que a gente, obviamente, quando abre o edital, é para todas igualitariamente. Tanto é que, só explicando para quem não sabe, se nós tivermos uma verba de R$100 mil para o edital 1 das corridas e caminhadas e práticas esportivas, este mesmo R$100 mil, se tiver registro Rosana, Bauru e Botucatu e Ilha Solteira, e ninguém mais se interessar, esses R$100 mil vai ser dividido por todos igualitariamente. Se todas as outras 34 unidades, como foi elencado aqui, até pelo próprio Márcio, elas quiserem participar, ela está aberta para todos. Algumas críticas construtivas a gente já vem fazendo há algum tempo em relação não só ao convênio Unesp Santander, mas principalmente ao funcionamento da própria adesão. Porque foi dito para nós, enquanto gestores de cada eixo, que nós não poderíamos chegar lá em Rio Claro e falar, professor Cocobum, você é meu amigo, está aberto 2 editais aí, que um é o do material esportivo, um é da prova esportiva, outro material esportivo, e você tem que fazer, tem que abrir, tem que... Não, não é assim. O edital, ele é bem livre, participa quem quer, né? E dentro desse conceito, ao mesmo tempo, quando a gente for emitir não só um certificado, como a gente for dar alguma declaração, a declaração ela parte da unidade. Por quê? Porque o NUMES, que é o Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde,
ele tem, por sua vez, os mobilizadores, que independentemente de serem servidores técnicos, administrativos ou docentes, ou até mesmo aluno, pode ser aluno mobilizador, tanto é que em Itapeva nós temos o Leonardo, que é um mobilizador, ele faz a ponte com o vice-diretor da unidade para trazer até o NUMES local, central, que somos nós, por acaso em Botucatu, não sou o coordenador do NUMES eternamente, mas pode ser que seja outro na próxima gestão, ele só acata a demanda e dá condições para que aconteça. Uma, através dos editais, né? Edital 1, provas esportivas, caminhadas, provas esportivas, corridas, triatlo. Edital 2, materiais esportivos e ou contratação de um especialista pelo tempo que durar e der o dinheiro. E o Interserve agora, que até a gente correu com essa etapa local e regional, pelo seguinte motivo: nós tivemos uma eleição ano passado muito conturbada, não só no ponto de vista de competição e acirramento político, mas também que a gente sabe que pelas normativas do governo estadual e federal, corrija-me se eu estiver errado, professor Márcio, professor Cocubum, Camila, e vocês, a gente não pode fazer algumas coisas que a gente esbarre em leis e não vira privilégio, favorecimento e tal. Então, o Interserve, em muitas localidades, independente da verba que o Santander disponibilizou, do convênio Unesco Santander, ele ia depender de patrocínio, como fez a Gisele, como fizeram vários dos outros mobilizadores e mobilizadoras. E até mesmo a vice-direção já tinha dado, várias delas, um toque, não vamos mexer com nada não, que agora vai virar para o ano político, vai complicar. Então a gente já jogou para a fase local, este ano 2019, a fase regional também. Bom, isso em detrimento não é só do, como que eu poderia dizer, do espaço que o professor deu, que eu até falei para a professora Cléo, que foi maravilhoso, é maravilhoso, independente de ser uma prática que você faz, ou todos aqui fazem há anos, tem que ser valorizada 100%, em todos os pontos. E o que a gente está propondo, vai levar para ela nessa reunião, infelizmente, tardiamente, porque a agenda não só é grande, como também eles não querem conotar como extensão, e sim como atividade do convênio Unesp Santander. Então, para nós foi colocado que ela partiria da unidade enquanto vice-diretor. Por isso que existe esse triângulo. O NUMES central, suponhamos que o professor Cocobum fosse o vice-diretor lá do IB de Rio Claro, ele, e suponhamos que a Camila fosse a mobilizadora, não, a própria Deise que está lá, fosse a mobilizadora, e mobilizadora de Rio Claro do IB. Então, a Deise detectou lá que está havendo uma atividade física num local, pode ser até o ar livre, não precisaria de ser numa academia, ao qual um professor estaria dando uma atividade física, ele nem precisaria de ser contratado pela Unesp, poderia ser por esse contrato mesmo do Unesp Santander, dos 3 meses, que eu acredito que não vai passar disso, porque é R$1.500 e poucos. Ele poderia sim estar recebendo um certificado via vice-diretoria daquela unidade, mas não via PROEX. Porque o que a PROEX faz? Às vezes fica confuso para vocês. A professora Cleópatra, ela é a gestora do Bem Viver para Todos, porque tinha que estar num cabide de uma pró-reitoria. O professor Cocobum passou por essas experiências, ele talvez explique até melhor do que eu vou explicar para vocês. Mas, burocraticamente, pela plataforma PDI Santander, ela não pode colocar coisas da PROEX em relação a certificado, etc., na atividade do convênio Unesp Santander, porque é um contrato diferente, uma coisa separada. Porém, como ela é gestora do Bem Viver para Todos, não sei se é tardiamente ou não, professor, se vai adiantar, fica o meu compromisso aqui para as suas alunas, os seus alunos, que eu vou conversar com ela, se você assim aceitar e achar que é pertinente, eu quero passar o nome desses alunos para ela, dessas pessoas que colaboraram, que foram as pessoas que ajudaram nessas atividades, para que elas recebam um certificado do Bem Viver para Todos, que está elencado, obviamente, por ela ser a pró-reitora, né? Porém não como pró-reitora, e sim como gestora do Bem Viver para Todos, ela está avalizando essas práticas, essas boas práticas nesse período. Ou ela dá para mim a condição de poder certificar enquanto coordenador do NUMES, né? Agora,
a gente fica até um pouco entristecido, porque eu acho que essas burocracias todas, sinceramente, eu sei que está sendo gravado, mas para mim, como diz o André, tem coisas que não ajudam, só atrapalha, né? Eu acho que não teria nada a ver um certificado e como poder dizer, a palavra mais correta seria ser aceitação do que foi feito em prol da comunidade, né? Mas existe, infelizmente, essa separação burocrática. Então, a gente não tem como, infelizmente, ainda misturar isso daí. Mas a gente teve também outra ideia aqui, pelas suas falas, professor, e também acredito que vai aparecer outras falas, e conforme a coisa vai criando um corpo maior, como disse o próprio professor Márcio e o professor Cocobum e todos aqui na mesa, o convênio está proporcionando, através das verbas, possibilidade para que as pessoas consigam fazer mais práticas, mobilizar mais as pessoas e trazer mais gente para a prática de atividade física. E o que a gente vai propor, mesmo que ainda não possa ser feito de pronto, mas a gente vai propor nessa reunião, que esses editais em relação ao edital 1, que ele possa ser, de uma forma, vamos supor, dos R$ 1.500 e poucos reais, ser destinado a coisas que vá ser gasto ali na academia, ser feito na academia, para que as atividades do convênio Nesp Santander sejam suplantadas mediante o que está sendo feito naquele momento, naquele local, naquele horário combinado do convênio Nesp Santander. Obviamente, não vai dar para ser às 8 horas que o professor tenha de contrato, ou 6 horas, ou qualquer um dos professores em qualquer outra localidade. Mas se a gente combinou e está no edital lá, olha, essas práticas aqui foi feito no edital 2, e está sendo executado em Bauru, 2 horas de academia na hora das 16 às 18, das 15 às 17 horas. Então, aí a gente vai tentar o compromisso nessa próxima reunião. Vai depender, obviamente, da professora Cleópatra, de uma resposta positiva dela. Eu acho muito difícil ela falar um não, mas eu vou levar essa questão, sim, uma demanda importante, para que ela incorpore essa assinatura desse certificado, desse reconhecimento, por esse trabalho prestado, não tenha dúvida. E em relação às verbas, possivelmente ela só vai até agosto, porque é onde finda o contrato, fim dos 40 meses, e que foi proposto e acordado pela ambas as partes, entre convênio Nesp Santander, Dr. Sérgio Riali e o professor Sandro, atual reitor da Unesp, né? Então, acho que é esse o caminho por enquanto. Eu acho que em relação às coisas, as demandas colocadas pelo Márcio, também é outra coisa que, como eu não sou político, eu posso falar de muita tranquilidade. Eu e a Marília provavelmente ligamos no mínimo umas 20 vezes para Sorocaba, para Guará, para o Instituto do Mar e para o IA, talvez o IA até mais. Não houve, infelizmente, interesse dos gestores em estar participando dessas atividades propostas no edital 1, edital 2, Interserve. Nós estivemos numa reunião aqui o ano passado, Márcio, nesse mesmo local, mas num outro auditório, com ali eu e representantes de Bauru que sediaram o encontro anterior à Copa Unesp. E a gente conversou com um aluno do IA e até levou para que ele pudesse levar para os diretores, para que eles possam se engajar e absorver o que o convênio Nesp Santander tem para oferecê-los, para oferecer para todos e para participar também conosco das atividades. O que a gente vai fazer agora, de novo, a gente está tentando todo ano. No mínimo 2 vezes por ano a gente tenta de 15 a 20 ligações de conversas, mas infelizmente por enquanto não apareceu interesse. Nós estamos abertos, os editais estão abertos, o ano que vem vai abrir de novo os editais, para que todas essas unidades, que Sorocaba, Guará, o Instituto do Mar, participe, e o IA participe do fomento convênio Nesp Santander. Mas como disse o próprio reitor e como disse a própria professora Cleópatra, que é a gestora do Bem Viver para Todos, não queremos ruídos. O que vem a ser ruídos? Eu fui entender depois de quase um ano. Não, eu tenho que falar. Acontece o seguinte, eu não posso forçar nenhum vice-diretor e nenhum gestor e nenhum mobilizador a fazer nada. Porque primeiro é voluntário, eles não ganham nada. Segundo, infelizmente, é uma prática bem prazerosa e bem proveitosa.
Então, se eu começar a colocar força nisso, segundo eles, não vai ficar legal. E realmente a gente tentou, e eu acho que quem não quis entrar, não entrou. Guará ainda tem um diferencial, que é a prova mais antiga da Unesp, de caminhada e corrida, e eles já estão há 25 anos fazendo. Com um convênio ou sem convênio, o Márcio Honório está sempre lá fazendo as práticas das modalidades. Então, eu acho que é isso daí, o que eu pude falar e explicar, e estou à disposição de todos vocês. Bom, não em função do adiantado da hora, mas eu acho que em função das conversas que tivemos aqui, naturalmente elas não se encerram nesse momento. Acredito que a grande maioria dos mobilizadores que estavam aqui, porque alguns já tiveram que se ausentar, estão naquele grupo, né, por lá que a gente tem compartilhado, né, as atividades que temos realizadas em cada uma das nossas unidades, né, e lá também é que surgem as dúvidas e a gente procura sanar. Então, a gente vai manter esse canal de comunicação e, naturalmente, essas conversas aqui servem para a gente melhorar ainda mais o processo e avançar, né? Cria-se a expectativa agora em relação ao próximo ano, né? E algumas coisas que vierem a ser propostas, a gente já sabe mais ou menos qual o caminho a seguir. E aquilo que a gente puder melhorar, né, vamos trabalhar nesse sentido. Tá bom? Então, eu gostaria imensamente de agradecer a participação de todos e todas que se encontram aqui, mesmo aqueles que precisassem se ausentar, a gente já sabe, né, que alguns vão precisar retornar às suas atividades e as suas cidades estão bem distantes, então a gente entende, né? Gostaria de agradecer imensamente a todos os integrantes dessa mesa, a Marília, a Deise, que está ali, né, a todos que contribuíram com a organização desse evento, enquanto comissão organizadora, porque embora o segundo fórum tenha sido realizado aqui em Bauru, e eu possa ter assumido a figura de um coordenador central, essa é uma gestão compartilhada, né? Então, a análise dos trabalhos, a sistemática de como é que vai acontecer o evento, tudo isso é discutido coletivamente, e eu gostaria de agradecer aqui a todos que puderam nos ajudar para que em Bauru a gente pudesse atender esse segundo fórum. Naturalmente, existe toda a comunidade local, né? Então eu gostaria de agradecer ao Bruno, que não está aqui presente, ao Robson, que está aqui presente, que são os meus braços. Nem dá para dizer direita e esquerda, porque dependendo da parte política, algum pode entender como algo positivo ou negativo. São os meus braços, né, e pernas em alguns momentos, e me dão suporte para poder também, de alguma forma, ter mais facilidade ou menos dificuldade nas ações que a gente desenvolve aqui. Além, naturalmente, de toda aquela equipe de trabalho que vocês viram lá na frente, envolvido com credenciamento, que são nossos alunos de graduação e pós-graduação, a equipe da Web TV, que mais uma vez, né, se prontificou a nos ajudar e fazer a cobertura do evento. Vocês tiveram aqui a participação também do jornalismo da TV Unesp, né? Tudo isso, conjuntamente, contribui para que essa ação, ou esse evento, possa se propagar, aquilo que a gente discutiu aqui, possa chegar a mais pessoas e não se concentre exclusivamente na figura dos mobilizadores, né? E, com isso, o propósito do evento ele se concretiza, que é disseminar, né, essa ideia. Como foi bem colocado pelo professor ali, se não me engano, de Assis, né, a gente não deve trabalhar com uma perspectiva de uma adesão em 100%. Né? Mas a nossa proposta é sempre envolver um contingente maior de pessoas, sensibilizá-las, né, para essa questão da importância de manter-se ativo. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos e todas, desejar um ótimo retorno, e, para quem ainda tiver um tempinho, o coffee break nos aguarda ali fora. Tá bom? Então, eu declaro encerrada a cerimônia de encerramento. Agora, pelo menos, parece coerente, né, o encerramento. Muito obrigado.